Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, está escrito o seguinte: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia aqui podendo meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. E não se esqueça que no final dessa mensagem estaremos orando juntos. Esse texto está em uma das cartas que o apóstolo Paulo enviou aos cristãos de Corinto. Nós temos aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 2, o seguinte texto: por meio deste evangelho vocês são salvos. Esse é o início do versículo. Aqui está dizendo que os cristãos são salvos através, por meio de alguma coisa. E que coisa é essa? Por meio do evangelho, por meio da palavra de Deus. Ao ler isso aqui, eu me lembro de um outro texto também na palavra de Deus, ao qual eu não me lembro a referência, que diz o seguinte: o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, se você crê na mensagem do Evangelho, se você crê em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus que desceu nessa terra, abriu mão da sua glória na eternidade, se rebaixou, se humilhou, se tornando semelhante aos homens, porém sem pecado, passou por todo tipo de sofrimento e tentação, foi humilhado, rejeitado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Se você crê nisso, você tem a fé em Cristo e o seu nome provavelmente está no livro da vida. Por meio deste evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que traz as boas notícias da parte de Deus para mim e para você, nós somos salvos. E que boas notícias são essas? As boas notícias são as seguintes: o reino de Deus é chegado no nosso meio. O reino de Deus não se consiste em comida, dinheiro, coisas materiais. O reino de Deus é algo abstrato, algo que nós não vemos. É amor, alegria, paz, justiça. É isso que a palavra de Deus nos diz. E nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vivemos em obediência a esse Evangelho, perseverando, prosseguindo no caminho ao qual Deus separou para nós, mantendo a fé no Senhor e na sua palavra, nós estamos no caminho da salvação. É sobre isso que fala o início desse versículo 2 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E ele continua dizendo: nós somos salvos por meio do Evangelho, desde que, ou seja, existe uma condição. Se você já é um ouvinte contínuo aqui do meu canal, você já me ouviu falar sobre o que eu vou mencionar aqui agora. A salvação é algo gratuito. Ela vem da parte de Deus, por causa da vontade de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus pelo homem. É pela graça. Não exige esforço humano, não tem mérito humano. É simplesmente pela graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Ou seja, não precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Nós apenas
cremos no Senhor Jesus Cristo. E até mesmo esta fé é o próprio Senhor que nos concede, o próprio Espírito nos convence. É assim que somos salvos. E quanto às obras, e quanto aos frutos, os frutos, as obras, o nosso modo de viver, nossas atitudes, são consequências de uma nova criatura que é gerada em nós, de uma nova vida no Espírito que é gerada em nós. Por isso são chamados de frutos. Os frutos do Espírito Santo. Mostrem frutos que sejam dignos de arrependimento, que demonstrem que você verdadeiramente se arrependeu dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados e decidiu renunciar à sua natureza pecaminosa para viver a vontade de Deus. É nisso aí que se consiste a salvação. Nós não fazemos obras, nós não obedecemos a palavra de Deus para sermos salvos, mas nós obedecemos porque nós somos salvos. Então, aqui na continuação do início desse versículo, está dizendo: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Mas para você entender o contexto, eu vou ler o início novamente. Eu vou ler o versículo a partir do início. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que, conforme eu falei anteriormente, existe uma condicional. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. O que ele quer dizer com isso? Vocês são salvos. Aqueles cristãos que receberam essa carta do apóstolo Paulo naqueles tempos, eles eram salvos, de acordo com o que ele escreveu para eles. Mas havia uma condição. Ou seja, em outras palavras, para vocês tirarem uma prova se vocês verdadeiramente são salvos ou não. Uma prova disso é que vocês devem viver de modo apegado, firmemente à palavra que lhes foi pregada. Palavras do apóstolo Paulo que não eram palavras suas, eram palavras entregues pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nos escritos do apóstolo Paulo, nós conseguimos ver de modo claro que Jesus Cristo apareceu para ele por várias vezes. E o apóstolo Paulo recebeu grandiosas e profundas revelações sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, sobre o reino vindouro, sobre outros planos de existências celestiais e também interpretações profundas do entendimento da lei de Moisés e também dos salmos e dos profetas. E por causa do grande conhecimento que o apóstolo tinha do Antigo Testamento, que se consiste no Pentateuco, que é a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, devido a esse grande conhecimento, Deus se aproveitou disso e escolheu Paulo para usar desse conhecimento para convencer ao povo judeu de que aquele sobre quem as profecias estavam se referindo, aquele sobre quem os escritos de Moisés, os escritos dos profetas e os escritos dos salmos estavam se referindo, era o Cristo, aquele o qual eles haviam matado. O apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo esse conhecimento, essa sabedoria para convencer as pessoas sobre esse assunto. É por isso que ele disse: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Então, conforme eu estava falando, a palavra que o próprio apóstolo Paulo pregou para eles não eram suas próprias palavras. Eram palavras reveladas pelo próprio Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre se apegar firmemente à palavra que lhes preguei. Ou seja, em outras palavras, inclusive na própria Bíblia nós encontramos essa expressão que eu vou falar aqui agora, esse termo. Guardar a palavra de Deus. Jesus Cristo fala que aquele que ouve as palavras dele e as guarda ou as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
quando vêm as tempestades, os fortes ventos, as grandes e fortes enchentes e enxurradas, e batem contra aquela casa, essa casa não cai, porque a estrutura dela, o alicerce dela está na rocha. Então, aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa que é verdadeiramente salva, ela é uma pessoa que vive de forma apegada à palavra que lhes foi pregada. Ou seja, a pessoa ela é fiel a Deus. Ela se preocupa em ler, meditar e viver, praticar diariamente esta palavra. É o que eu tenho falado aqui repetidamente nos meus vídeos. Nós precisamos meditar diariamente na palavra. E mesmo meditando todos os dias na palavra, lendo a palavra todos os dias, nós não conseguimos ser perfeitos aos olhos humanos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo nós tendo a prática de ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias, nós ainda continuamos praticando o pecado, mas nós seremos glorificados no dia da ressurreição e nunca mais pecaremos. Seremos perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. Enquanto isso, devemos sim continuar lendo e meditando na palavra diariamente, porque apesar de nós não pararmos de pecar, a quantidade, a porcentagem, o nível, a proporção de pecado em nossa vida vai diminuindo. Quanto mais você ler a palavra e meditar nela diariamente, menos você peca. E menos, e cada vez menos. E mais a glória de Deus vai se manifestando na sua vida. Mais Deus vai te enchendo do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. É assim que acontece na caminhada cristã. Então aqui, até a parte em que nós lemos nesse versículo, o apóstolo Paulo está falando que nós somos salvos por meio do Evangelho, por meio dessa palavra que nós cremos nela, meditamos nela diariamente, pregamos ela diariamente e buscamos vivê-la diariamente, ainda que não consigamos fazer com a devida perfeição. E nós fazemos isso porque isso é um fruto da nossa salvação. Mas não se esqueça da condicional que eu falei. Por meio desse evangelho nós somos salvos, desde que se apegue firmemente à palavra. Você com certeza conhece uma pessoa que, por um certo período da sua vida, ouviu a palavra, praticou a palavra, até mesmo pregou a palavra, frequentou a igreja, mas por causa de alguns acontecimentos na vida dessa pessoa, ela se desviou dos caminhos do Senhor. E ainda existem aqueles que se desviaram e nunca mais voltaram. Existem aqueles que se desviam e pela graça e misericórdia de Deus, elas retornam para o caminho do Senhor. Mas infelizmente muitas pessoas não retornam. E pior ainda, é aqueles que estão no meio cristão, no meio religioso, em comunhão com os irmãos, no sentido de estar frequentando cultos, participando de ministérios e obras. Pessoas que conhecem a Bíblia, pregam a palavra, ensinam a palavra, ouvem a palavra, mas dão mau testemunho. Pessoas que não são luz nesse mundo. Pessoas que não são pedras de edificação. Ao contrário disso, elas são trevas e pedras de tropeço. Isso aí é terrível. Isso aí é pior do que a pessoa que nunca ouviu o evangelho e não crê em Deus e não obedece a Deus. É muito pior uma pessoa que conhece o evangelho e não vive o evangelho, não obedece a palavra de Deus, do que uma pessoa que não conhece o evangelho e não vive a palavra de Deus. A cobrança será muito maior. É semelhante a pessoa estar desprezando a misericórdia, a graça de Deus. Conforme o apóstolo Paulo diz em um certo lugar na Bíblia, está novamente crucificando o Filho de Deus. Então esse versículo aqui está falando sobre isso aqui. É uma forma de nós fazermos uma análise, conforme Jesus Cristo falou.
Nós podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos. Você chega em uma árvore grande e não conhece ela, mas quando chega a época dos frutos, vai dando as flores e nasceu ali uma manga. Então eu identifico que ela é uma mangueira, apesar de que a maioria das árvores não precisamos de ver os frutos para identificá-la. Mas isso aí é uma forma de nós entendermos como que funciona a natureza humana e a natureza espiritual. Uma laranjeira, o fruto dela é uma laranja. Não pode uma laranjeira produzir uma manga. E não pode uma mangueira produzir uma laranja. Da mesma forma, não pode uma pessoa que é salva, que ouviu o Evangelho e é salva, produzir maus frutos. Viver na prática do pecado. Viver no engano. E o contrário também é verdade. Não pode uma pessoa que não foi salva, não ouvir o Evangelho, ser luz desse mundo e produzir os frutos do Espírito. Ainda existem, podemos até ter exemplos de pessoas que não conhecem o Evangelho e dão um bom testemunho, até mais do que muitos cristãos, mas essa pessoa não nasceu de novo, ela não foi gerada pelo Espírito Santo, ela não é uma nova criatura. Eu acredito que você está entendendo até o momento. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Então, se você verdadeiramente teme ao Senhor e crê no Senhor, com certeza você se esforça para obedecer à palavra de Deus. Não para você ser salvo, mas sim porque você já é salvo. A pessoa salva, ela se esforça para agradar a Deus. Ela se preocupa constantemente em agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. Mas a pessoa que não é salva, ela não faz isso. Ela vive para si própria. Até pode existir, eu acredito, aquelas pessoas que venham querer agradar a Deus, mas a intenção do coração não é verdadeira, não é pura. Não é para agradar ao Senhor, porque ela ama o Senhor. Talvez seja por outros motivos que venha satisfazer motivações egoístas. Mas é somente Deus quem sonda os nossos corações e apenas Ele sabe quem é verdadeiramente salvo e quem não é. Somente Ele sabe quem possui o seu nome escrito no livro da vida e quem não possui o seu nome escrito no livro da vida. Esse ensino aqui, esse assunto sobre o qual estou falando, ele serve para nos dar um norte, para nos dar uma luz. Serve também até para nos dar um alerta, para sabermos se estamos ou não no caminho certo. E o versículo termina dizendo o seguinte: caso contrário, vocês têm crido em vão, ou seja, crido sem utilidade, de forma inútil, conforme eu já falei em outros vídeos e falo mais uma vez, e a palavra de Deus fala sobre isso. Porque nós entendemos e ouvimos e aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso nos gera a salvação. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas você precisa entender que existem vários tipos de fé. Existe a fé que salva, poderíamos chamá-la de fé salvífica. E existem outros tipos de fé. Tem muitas pessoas que se dizem salvas, se dizem ser de Deus, ser cristãs, creem na palavra de Deus. Mas a fé delas não é uma fé salvífica. Aquela fé gerada pelo Espírito Santo que fez ela nascer de novo e colocou o nome dela no livro da vida e a selou com o Espírito Santo. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Jesus Cristo nos prova isso contando a parábola do joio e do trigo. O joio representa a pessoa não salva, que vive no meio do trigo, que representa as pessoas salvas. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Nem todas as pessoas que conhecem o Evangelho
e fazem até mesmo, praticam coisas dentro da casa de Deus, têm algum ministério, nem todas são salvas. Jesus Cristo disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ele mesmo disse, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Para finalizar, vou ler mais uma vez. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então eu te deixo esse conselho. Se apegue firmemente à palavra do evangelho, à palavra do Senhor. Que a sua fé não seja em vão. Então feche os seus olhos e vamos orar comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças nesse momento, Pai Todo-Poderoso. Deus, obrigado pela oportunidade, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ouvir a nossa oração nesse momento, Pai. Pai querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Deus querido, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Tira de nós toda a impureza, tudo que não agrada ao Senhor. Eu te peço que o Senhor tire de nós toda a cegueira espiritual, todo engano, meu Pai. Livra-nos, meu Pai, de todo engano, que nós venhamos andar na Tua luz, na Tua verdade, que nós venhamos reconhecer, saber e entender quem nós verdadeiramente somos e o que verdadeiramente tem dentro de nós. Pai querido, eu te peço, Pai, que no último dia nós não sejamos surpreendidos com aquela palavra. Afaste-se de mim porque eu não te conheço. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos permita ter experiências de intimidade com o Senhor. Que nós venhamos amar o Senhor. Coloque no nosso coração, meu Pai, amor pelo Senhor. Sede pelo Senhor, meu Pai. Sede pela Tua palavra. Ânimo, meu Pai. Disposição, prazer em estar, meu Deus, separando tempo todos os dias para estar lendo e meditando na Tua palavra, refletindo na Tua palavra, falando com o Senhor, orando ao Senhor, meu Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha tirar de nós, dos nossos corações, o prazer pelo pecado. Tira de nós, meu Pai, o prazer pelo pecado e coloca em nós, meu Pai, o prazer pelas coisas do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está me ouvindo, que não é salva, que o Senhor venha salvar essa pessoa. Essa pessoa que não creu no Teu Evangelho, que ela venha crer no Teu Evangelho. Pai querido, se essa pessoa que está me ouvindo tem um parente, meu Deus, um ente querido, seja uma esposa, um marido, um filho, uma filha, um irmão, um pai, um vizinho, um amigo, não importa quem seja, se ela deseja a salvação de alguém, eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, que o Teu Espírito convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor levante pessoas para estarem intercedendo por essa pessoa, orando, jejuando por essa pessoa, pregando a Tua palavra, meu Pai, que essa pessoa venha herdar a salvação. E quanto a nós, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, não nos deixe cair em tentação, que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual, nos proteger contra os ataques e as ciladas do inimigo. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, aumentar a nossa fé, para que nós venhamos permanecer na Tua presença, no Teu caminho, sem nos desviar, sem parar, sem desanimar. Renove, meu Pai, as nossas forças, aumenta a nossa fé, aumenta em nós o temor pelo Senhor, Pai. E eu te peço agora, meu Pai, pela família dessa pessoa que está me ouvindo, pela casa, pelo casamento, pela vida sentimental e conjugal. Abençoe a esposa, abençoe, meu Pai, o marido, abençoe os filhos, abençoe os irmãos, os pais, os amigos, os vizinhos, os parentes, os colegas de trabalho, Deus, em nome de Jesus. Cessa, meu Pai, toda contenda, cessa, meu Pai, toda inimizade, que haja paz nessa casa, que haja paz nesse lar, que haja paz nesse ambiente e que o Senhor venha trazer a cura física, a cura do corpo físico, repreendendo, aniquilando toda enfermidade. Abençoe essa pessoa, dando a ela saúde, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha renovar a alegria do Senhor, restaurar as forças do Senhor na vida dessa pessoa. Deus querido, nós te agradecemos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu para estar orando na presença dEle e refletindo na Sua palavra.
Fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. E para você que é novo no canal, caso você tenha gostado do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.